Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. E hoje, dando continuidade, falaremos sobre atos administrativos. Então, para começar a aula, a diferença entre ato administrativo e atos da administração. Ato administrativo, administração pública direta ou indireta, realiza a prática desses atos que possuem efeitos jurídicos. Esses atos se conceituam pela vontade unilateral dos administradores públicos, da administração pública direta e indireta. E aí há necessidade, por meio de um instrumento legal, para que ele tenha efeito jurídico. Então, por meio de portarias, resoluções, decretos e legislações. O ato administrativo vincula o interesse comum público. Então, o ato da administração não é um ato administrativo. Então, existe uma diferença entre ato da administração e ato administrativo. Então, aí a doutrina se divide quanto a atos da administração. Então, atos da administração são atos do dia a dia, corriqueiros, que fazem com que a função seja exercida. Então, são atos meramente materiais, que façam com que os atos administrativos sejam cumpridos. Então, exemplificando, nós temos lá uma portaria do Ministério da Saúde estabelecendo a quarentena. Então, isso é um ato administrativo por meio de uma portaria. Então, o Ministério da Saúde vai lá e estabelece orientações sobre a quarentena em razão do coronavírus. Então, isso é um ato administrativo. Então, o que é o ato da administração? Serão as orientações decorrentes dessa portaria. Então, serão ali atos meramente materiais, que é para se cumprir a portaria. Então, é todo o conteúdo informativo, que vai envolver a função atípica dos atos políticos que se deram por meio do Ministério da Saúde, que é do Poder Executivo Federal. Então, vocês podem observar que depois que feita a portaria pelo Ministério da Saúde, existirão atos da administração para a prevenção à saúde pública. Então, aí nós temos uma diferença entre ato administrativo e atos da administração. Os atos da administração dependem dos atos administrativos serem publicados num diário oficial para ter validade, efeito jurídico, erga omnes para toda a sociedade. E os atos da administração serão em decorrência destes atos administrativos. Um outro exemplo interessante, são com relação às empresas que possuem concessão, permissão de serviço público. Então, existem atos administrativos ali que são confeccionados pelos concessionários e permissionários, porque eles estão na função pública. Então, os atos que eles fizerem são atos administrativos. Então, se por exemplo, a Ecovias estabelecer uma portaria, então é um ato administrativo. Nem todo ato administrativo vai ser praticado, então, pela administração pública. É também interessante isso, que é a outra questão aqui da nossa aula. Nem todo ato administrativo vai ser realizado pela administração pública. Neste caso, nós temos aí essa situação. Os concessionários, os permissionários de serviço público, realizando o ato administrativo. E aí, em decorrência disso, tem os atos da administração dessa empresa privada para dar sequência a esse ato administrativo da concessionária. No caso aí do exemplo, a Ecovias. Pode ser a Terracom, pode ser qualquer empresa que tenha concessão ou permissão de serviço público por meio de licitação. Isso ainda vamos estudar contrato de licitação no segundo bimestre. Então, é importante aí essas questões de atos da administração. O artigo 48 da Lei 9784 de 1999 determina que a administração tem o dever de explicitamente emitir uma decisão sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Então, significa que são atos da administração darem respostas a requerimentos
administrativos de um cidadão, por exemplo. Então, o ato administrativo é uma portaria, o cidadão se vê em seu direito violado, entra com requerimento administrativo, e aí esse requerimento administrativo terá uma resposta àquela reclamação, àquela solicitação, que se dará por meio de atos da administração. Ok? Então, olha aí, mais uma situação que diferencia os conceitos de ato administrativo e atos da administração. Importante também são os atributos dos atos administrativos. Sempre devem conter presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, autoexecutoriedade e tipicidade na lei. Tá? Então, são atributos dos atos administrativos. E, importante aí, a comparação entre exigibilidade e autoexecutoriedade. Né? A exigibilidade é a aplicação de sanções administrativas e a autoexecutoriedade é a execução material do ato administrativo. Então, exemplo de exigibilidade, né, como sanção administrativa, multa de trânsito. Tem lá regras de trânsito, deve ser cumprida, né? As regras de trânsito, se não for cumprida, multa de trânsito. Então, isso é uma sanção administrativa, isso é uma exigibilidade do ato administrativo, né, a multa. Aí, como autoexecutoriedade, exemplo, guinchamento do carro. Então, não há necessidade de uma ordem judicial para guinchar um carro. Então, não precisa de uma ordem judicial. Então, o ato da administração, ao guinchar o carro, vai se basear na lei, que é um ato administrativo. E aí, essa ordem não precisa ser judicial, porque o ato da administração possui autoexecutoriedade, com base no ato administrativo. Então, na exigibilidade existe coerção indireta, na autoexecutoriedade existe coerção direta. Então, na exigibilidade se pune, mas não desfaz a ilegabilidade, né? Aí na autoexecutoriedade pune e desconstitui a situação ilegal. Então, existe aí as questões de exigibilidade, exigir fora da lei, que vai gerar o mandado de segurança, né? Coação indireta, mas se exige fora da lei, vai gerar mandado de segurança. A coerção direta pune e desconstitui uma situação ilegal. Então, permite o uso da força física, porque é certo, é um direito certo, a autoexecutoriedade daquele ato administrativo. Não é um direito que vai ferir algo que ainda não é certo para a administração pública. Interessante também a tipicidade, né, que todos os atos de administração devem estar previstos no ato administrativo reconhecidamente por lei, por meio de uma portaria, decreto ou outra legislação. Importante também são os requisitos do ato administrativo, né, o ato administrativo vinculado na lei, discricionário na vontade do administrador público, né, e isso se torna aí também algo essencial no direito administrativo quanto a atos administrativos, né? Então, o ato discricionário se dará na proposta, né, de contratos que envolvam o melhor para a administração pública. Então, contratos de licitação, né, permite-se aí a questão do ato discricionário. Já o ato é vinculado na lei, não permite uma escolha. Então, a cobrança de tributos é um ato vinculado na lei, não se admite escolhas, como se permite no contrato de licitação, a melhor escolha para a administração pública ou que seja a mais em conta, né? A mais barata, né? Depende da modalidade de contrato de licitação, ao qual estudaremos no segundo bimestre, contrato de licitação. Também é importante nos atos administrativos a validade, né? Então, no plano de validade, o juízo de validade é a existência do ato pela razão que ele está integralmente cumprindo, né, um determinado ato administrativo, validando, né, o ato administrativo com efeito erga omnes. E a eficácia se dará com um destino, né, ou seja, que vai declarar, modificar, preservar ou extinguir um direito e obrigação do cidadão perante a administração pública.
A eficácia, ela possui aí algumas circunstâncias, né? Como existência de vício, condição suspensiva, condição resolutiva, termo inicial, termo final. Então, um exemplo de condição suspensiva é o alvará concedido para quiosques na praia, é uma condição suspensiva, né? Você tem um cliente, ele teve um alvará, esse alvará não é definitivo, é temporário, né? A condição suspensiva, então a eficácia terá um prazo de validade. Condição resolutiva, permite-se a instalação de uma banca de jornal em um parque público. Então, até que seja construída uma loja de revistas no local. Então, tem aí um tempo, é uma condição resolutiva para ser cumprida conforme o tempo. Conforme o tempo. Então, não se tem aí a questão do fim, do prazo, né? Então, condição suspensiva já coloca um prazo. Você terá um ano, né, para explorar um quiosque. Já a condição resolutiva já diz que permite a instalação até que seja construída a loja de revistas no local. Então se instala a banca de jornal, mas não se sabe qual o prazo. Então é uma condição resolutiva. Então isso tem eficácia, né, e tem efeitos, né? Se você quer entrar com mandado de segurança para tirar a banca de jornal porque está se prejudicando o seu direito, ela está à frente do seu comércio, vai ser complexo de retirar essa banca de jornal, porque é uma condição resolutiva, não se fixou um prazo para que ela seja transferida para a loja de revistas no local. Diferente da condição suspensiva, venceu o prazo, a pessoa continua lá, a eficácia qual é? A eficácia é cumprir dentro do prazo, então você tem todo o direito de retirar aquela pessoa de lá, se ela está não cumprindo a condição suspensiva, a eficácia daquele ato administrativo. Então, isso está dentro do plano de existência, né? Que é os 3 planos lógicos, né? Existência, validade e eficácia do ato administrativo. Tá? Então, é importante aí quando os atos administrativos são inexistentes, pela lógica, pelo regime jurídico diferenciado e pela repercussão prática. Então, nós temos aí essas 3 situações. E no mérito existe todo um controle judicial aí da tipicidade, né, daquele ato administrativo. Então, se vai se fixar na razoabilidade, na proporção de uma decisão administrativa, nos motivos determinantes, pressupostos que estão na prática dos atos da administração e principalmente na ausência do desvio de finalidade do ato administrativo no cumprimento dos atos da administração em prol de interesse público que deve ser geral e não um interesse público que seja específico. E aí cabe frisar o Poder Judiciário, né, que vai estabelecer aí a lide nesses casos de ausência de desvio de finalidade. Ok? Outras questões, classificação dos atos administrativos, atos simples, uma decisão de um conselho de contribuintes, um ato simples, uma reunião de assembleia, né, em assembleia da Câmara de Vereadores, a ata, né, então é um ato administrativo simples. Compostos são aqueles que dão sequência, existe algo a ser cumprido na sequência. Então, é um ato administrativo composto, ele não se esgota somente naquela assembleia, naquele ato, ou naquela decisão. E o ato é complexo quando depende de outro órgão, ou seja, a via judicial a ser cumprida, ou um outro órgão da administração pública direta ou indireta. Aí é um ato complexo, um ato administrativo complexo. Tá? E quanto ao objeto, a classificação dos atos administrativos podem ser atos de império e atos de gestão. De império, por exemplo, a desapropriação, multa, interdição de uma atividade econômica. Atos de gestão, por exemplo, quando se tem aí a gestão de contratos de uma empresa que está sob concessão de um serviço público. Então, um ato de gestão